E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito das medidas de tendência central da estatística. Um assunto muito importante que tem grande incidência em vestibulares e muita incidência mesmo no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer. Um grande abraço a todos. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de tendência central que a gente utiliza na estatística. Essas medidas serão a média, a mediana e a moda. Vamos ver como é que funciona cada uma delas? Então vamos lá. Primeiramente, a média aritmética simples. O que é a média aritmética simples? Bom, dados os valores x1, x2, x3 até um valor xn, ou seja, aqui a gente tem n valores. Quem que vai ser a média aritmética desses valores? A média aritmética desses valores, que a gente vai chamar de MA, basta você somar todos os valores, ó, x1 mais x2 mais x3 até o xn, e dividir pela quantidade de termos. Por exemplo, para a gente poder ilustrar, vamos considerar aqui os seguintes valores. Por exemplo, 6, um 7, 8, um novo 7 e um 10 aqui, por exemplo. Então a gente tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Quem que vai ser a média aritmética desses 5 valores? A gente vai somar esses 5 valores. 6 mais 7 mais 8 mais 7 mais 10 e dividir pela quantidade de valores que a gente tem, que é 5, ok? 6 mais 7, 13, 13 com 8, 21, 21 com 7, 28, 28 com 10, 38. Então a gente vai ter aqui ó, 38 dividido por 5. Bom, 38 dividido por 5, 7,6, ok? Essa é a média aritmética. Um outro tipo de média que a gente tem é a média aritmética ponderada. O que é a média aritmética ponderada? Média aritmética ponderada é aquela que envolve os pesos ou as frequências com que cada um dos elementos, cada um dos valores aparece no nosso conjunto de dados. Então, por exemplo, a gente tem então que calcular a média aritmética ponderada desses valores aqui, ó, x1, x2, x3 até o xn. Sendo que o x1, ele aparece essa quantidade de vezes aqui, ó, a frequência do x1 é f1, a frequência do x2 é f2, a frequência do x3 é f3, até a sequência do xn, que vai ser fn. Essas frequências aqui, elas também podem ser chamadas de pesos, certo? Frequências ou pesos. E aí, como é que a gente faz para calcular essa média aritmética ponderada desses valores? A média ponderada desses valores vai ser x1 vezes f1 mais x2 vezes f2 mais x3 vezes f3 mais até xn vezes fn dividido pela soma das frequências, ou seja, a soma dos pesos. Para a gente poder dar uma exemplificada, vamos pensar, por exemplo, numa situação assim, ó. A gente tem 4 bimestres normalmente nas escolas, né, principalmente de ensino médio. E vamos imaginar que a nota do primeiro bimestre que um determinado aluno tirou foi 6. No segundo bimestre, a nota dele foi um 8. No terceiro bimestre, a nota dele foi um 7. E no quarto bimestre, a nota dele foi um 9, a nota desse aluno. Vamos imaginar também que os bimestres eles têm pesos diferentes. Então vamos pensar que o primeiro bimestre ele tem um peso, que eu vou chamar de P1, que poderia ser F1, tanto faz, peso 2. O segundo bimestre eu vou falar que ele tem um peso 3. O terceiro bimestre ele vai ter um peso 2 novamente. E o quarto bimestre ele vai ter um peso 3. Ok? Como é que a gente calcularia a média final, né? Levando em consideração as notas com os pesos? Bom, essa nota final, essa média final, vai ser uma média aritmética. E como é que a gente faz para calcular essa média aritmética? A gente pega a nota e multiplica pelo peso. Então vai ficar ó, nota 1 vezes o peso 1 mais a nota 2 vezes o peso 2 mais a nota 3 vezes o peso 3 mais a nota 4 vezes o peso 4, dividido pela soma dos pesos, que é 2 mais 3 mais 2 mais 3, ok? Isso então vai ficar assim, ó, 12, né, o primeiro valor, mais 24, mais 14, mais 27, dividido por 10. Ou seja,
essa média ponderada, essa média aritmética ponderada, vai dar, somando tudo, 77 dividido por 10, ou seja, essa nossa média ponderada é igual a 7,7. Ok? Bom, pessoal, agora vamos falar da mediana. O que seria uma mediana? Bom, primeiramente, vamos considerar os valores x1, x2, x3 até um xn em ordem ou crescente ou ordem decrescente. Tanto faz, pode ser crescente ou decrescente. Quando a gente pegar esses valores e colocá-los ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, quem é que vai ser a mediana? Bom, a mediana será o seguinte: se essa quantidade de termos aqui, ó, que a gente acabou de ordenar, for uma quantidade de termos ímpar, então a mediana ela é o valor central. Ela é o valor que fica exatamente no meio quando a quantidade de termos é ímpar. Por exemplo, vamos pegar aqui um conjunto de valores. Ó, por exemplo, 1, 4, 9, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores aqui. Ó. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Colocar esses valores em ordem crescente. Então vamos colocar ó, 1, depois o 4, depois o 6, depois o 7 e depois o 9. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então aqui a quantidade de termos é uma quantidade ímpar de termos. Nessa situação, quem é que será a nossa mediana? Bom, se a quantidade de termos é ímpar, a nossa mediana vai ser exatamente o 6, que é o termo do meio, tá vendo? O 6 está exatamente no meio desses 5 termos aqui. Ó. Então, quando a gente tem uma quantidade ímpar de termos, o termo do meio vai ser a nossa mediana. Agora, e se a quantidade de termos for par? Se a quantidade de termos for par, a mediana é dada pela média aritmética dos valores centrais. Por exemplo, vamos entender aqui. Ó. Vamos pegar 1, 6, 9, 3, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar aqui 6 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Bom, primeira coisa que a gente faz, ordenar esses termos. Então, ordenando esses termos, a gente vai ter 1, depois é o 3, depois vai ser o 5, depois a gente vai ter 6, depois a gente vai ter um outro 6 e finalmente um 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Quem vai ser a mediana? Bom, se são 6 termos, a gente tem, na verdade, então, 2 termos centrais. Ó. Se a gente tem 6 termos, os termos centrais serão o terceiro e o quarto termo. Quem vai ser a mediana? É o terceiro termo mais o quarto termo dividido por 2. Então, a mediana vai ser, nesse caso, 5,5. Ok? Beleza. Moda. O que é a moda? Moda é a mais simples de todas. Moda é aquele elemento que tem a maior frequência num conjunto de dados. Então, você tem um conjunto de dados, aquele valor ou valores que tem a maior frequência, ou seja, aqueles que mais aparecem, a gente chama ele de moda. Então, por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos. Ó. Alguns exemplos. Se a gente tiver esses valores aqui, ó, 1, 2, 6, 4, 2, 5. Perceba que nesse caso aqui, o 2 é aquele valor que tem a maior frequência aqui, tá vendo? Então a moda aqui no caso vai ser 2. Se a gente tivesse uma situação assim, ó, 1, 2, 6, 4, 2, 1. Nesse caso aqui, perceba o seguinte, que a gente tem o 1 aparece 2 vezes e o 2 ele aparece 2 vezes também. Então esses dois termos são aqueles que têm a maior frequência, o 1 e o 2. Então aqui no caso a gente vai ter duas modas. Então quais serão as modas? O 1 e o 2 serão as nossas modas. E se a gente tivesse uma coisa assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aqui, perceba que não tem nenhum termo que tem maior frequência que o outro, né? Então aqui, ó, não tem moda nessa distribuição desses valores aqui, não há moda. Então aqui não há moda. Esse primeiro exemplo aqui, a gente fala que essa distribuição ela é unimodal, ou seja, ela tem apenas uma moda. Essa segunda distribuição aqui, ela tem duas modas, então a gente pode dizer que ela é bimodal. E essa última aqui, ela seria amodal, ou seja, ela não tem moda. Ok? Beleza. Vamos dar uma treinada. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Em uma fazenda com 24 porcas matrizes na segunda gestação,
todas de mesma idade e reproduzindo, foram obtidos os seguintes dados em relação ao número de porquinhos nascidos vivos. Então a gente tem essa tabelinha aqui com o número de porquinhos nascidos vivos. Ele chamou de ME a média e MO a moda dessa distribuição, e ele está querendo saber exatamente quem que é a média e quem que é a moda. Então vamos resolver. Bom, primeiramente, já vamos calcular logo a média, que é mais enjoadinha, né? Então a nossa média, que ele chamou de ME, o que a gente vai fazer? A gente vai somar e vai dividir pela quantidade. Então, pensa aqui comigo, ó. Eu tenho aqui o 10. Vamos contar quantos 10 a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos somar eles aqui, ó. 10, 5 vezes, né? Somando todos. O 11 a gente tem 1, 2, 3. Então, 11 vezes 3. Mais o 12 a gente tem 1, 2, 3. Então, vai dar 12 vezes 3. Mais... a gente tem um 13 aqui, ó. 13 vezes 1. E aí agora a gente vai dividir pela quantidade, né? 5, mais 3, mais 3, mais 1. Essa média aqui acaba sendo uma média ponderada, né? Ele deu as frequências, né? A gente está trabalhando com as frequências aqui, né? Então vai ficar 50, mais 33, mais 36, mais 13, dividido por 5, 8, 11, 12. Então a nossa média será 132 dividido por 12. Então a média ela vai ser exatamente 11, ok? A moda é só a gente pegar aquele que mais aparece. Quem mais aparece aqui, o termo que mais aparece é o 10, né? Então a moda é o 10. Então a média é 11 e a moda é 10. Então a gente está aqui com a letra A, ok? Vamos para o próximo. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde 1930 até 2006. Então está aqui essa tabelinha aqui indicando as quantidades de gols. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Então ele está querendo saber a mediana. Ok. Então é a mediana do número de gols, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever essas quantidades de gol. Então vamos lá, ó. Já vamos colocar na ordem que isso vai facilitar para a gente, ó. Então 4 gols apareceu uma vez, ó. 5 gols, né, apareceu uma, 2 vezes. Estou lendo o gráfico, tá, gente? 5 gols, 2 vezes. 6 gols, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 gols, 2 vezes. 7 gols, 2 vezes. 8 gols, 2 vezes também. 8 gols, 2 vezes. 9 gols, 2 vezes também. 10 gols, apenas uma vez. 11 gols, apenas uma vez. 13 gols, apenas uma vez. Então agora o que a gente vai fazer é contar a quantidade de termos que a gente tem aqui. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então aqui a gente tem 18 termos. Então perceba que a quantidade de termos aqui, ela é par. Então a nossa mediana, ela vai ser uma média. Uma média entre quais termos? Se são 18 termos, entre o 9º e o 10º termo. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o 6 e o 7, ó, 9º e 10º termo. Então, vai ficar 6 mais 7 dividido por 2, que é 6,5. Ok? E aí a gente ficou com a letra B. Beleza, gente? Um abraço.